rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. O inovidável se encantar, sua visão celeste se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento.
Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Certa vez, um jovem muito rico procurou um sábio rabino em busca de um conselho. Falou de toda a sua fortuna e que ela não era capaz de lhe proporcionar a felicidade tão desejada, tão sonhada. Aquele homem sábio, então, conduziu aquele jovem até uma janela e pediu para que olhasse atentamente através do vidro, perguntando-lhe: "O que vês, meu rapaz, através deste vidro?" O jovem parou, observou através daquele vidro e disse: "Observo pessoas que andam em vão, observo um mendigo a pedir esmolas." Eis que o rabi, então, mostra-lhe em seguida um grande espelho e novamente o interroga: "E agora, meu jovem, o que vês?" "Através deste espelho, vejo a mim mesmo", respondeu prontamente o jovem. "Então já não vês mais os outros, não é verdade?" E o sábio continuou com as suas preciosas lições. Observe que a janela e o espelho são feitos da mesma matéria-prima, o vidro. Mas há no espelho uma camada fina de prata colada ao vidro e por essa razão você não vê mais do que sua própria pessoa. Se você comparar essas duas espécies de vidro, você poderá tirar uma grande lição. Quando a prata do egoísmo recobre as nossas visões, só temos os olhos para nós mesmos e não temos a chance de conquistar a felicidade efetiva. Mas quando olhamos através dos vidros limpos da compaixão, encontramos a razão para viver e a felicidade se aproxima. Por fim, o sábio lhe deu um simples conselho: se quiser verdadeiramente ser feliz, arranque o revestimento de prata que lhe cobre os olhos para poder enxergar e amar os outros. Eis a chave para a grande solução dos seus problemas. Se você também não está feliz com as respostas que a vida tem lhes oferecido, talvez fosse interessante tentar de outra forma, olhar de uma outra forma. Com essa mensagem, nós cumprimentamos mais uma vez, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um momento aqui no programa Caminhos de Autoiluminação. Agradecendo a companhia sempre generosa, amiga de todos vocês, que nos acompanham durante todas essas semanas, às segundas-feiras, a partir das 18h30. Hoje, trazendo algumas reflexões a respeito da verdadeira propriedade, da verdadeira posse, o que verdadeiramente possuímos. Sabemos, é verdade, que muitas são as lutas diárias, muitas são as motivações que nos impulsionam em busca de trabalho, de ter um pouco mais de conforto. Mas nunca devemos tirar das nossas mentes de que estamos aqui numa fase temporária, de que as nossas posses, os nossos bens, nos são emprestados temporariamente para que possamos fazer bom usufruto deles. Porque quantos irmãos, quantos de nós perdemos a paz
Perdemos a esperança quando as posses materiais se nos escapam nos dedos. Quando de repente nos vemos em uma situação que nos coloca em status econômico diferente ou inferior daquele que abraçávamos até então. Nunca devemos deixar de lembrar das nossas verdadeiras propriedades, já nos diz o Evangelho, enchermos os tesouros dos céus e não da terra, que a ferrugem corrói, que os ladrões podem nos roubar. Assim, no capítulo 16 do Evangelho, não custa nós lembrarmos, no capítulo que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, e no item que trata sobre a verdadeira propriedade, nos dizem os Espíritos: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que se encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, tudo o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no mundo, no outro mundo, do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como de que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Nesse aspecto nós vemos, e deveríamos ter uma consciência voltada para o que é verdadeiramente as nossas propriedades. Conhecimento ninguém nos rouba. Carregaremos para onde quer que formos e onde quer que estivermos. Que possamos exercitar dentro de nós essa consciência para que não sejamos engolidos pelas seduções do materialismo que nos rouba tanto a paz e a saúde. Nesse exercício de desprendimento, não quer dizer que nós não possamos usufruir dos bens aos quais nos foi dado como oportunidade de crescimento e também como merecimento. A experiência da opulência, das facilidades materiais, elas nos chegam como um grande recurso de aprimoramento da alma, do espírito, mas devemos ter o cuidado para não nos aprisionarmos a isso. Nesses tempos em que vivemos, muitos dos nossos valores, das nossas hierarquias de valores estão sendo colocadas à prova. O que é verdadeiramente importante? Olha hoje os nossos guarda-roupas amarrotados de roupa, sem que nos seja tão úteis. Nas atuais circunstâncias, observar aquele carro parado de luxo, que nos serviria tanto quanto um carro mais simples. Esse posicionamento de olhar as posses com outro entendimento é um convite para o amadurecimento e devemos nos posicionar frente a isso. Todas as vezes que algo de nós de ordem material for retirado ou perdido e isso gerar profunda inquietação e sofrimento, devemos parar e pensar: onde estou depositando os meus mais importantes e verdadeiros tesouros? Porque o que é da matéria fica e da matéria se esvai. A esse respeito, no livro Momentos de Consciência, no capítulo Posses, Joana de Ângeles nos faz vários esclarecimentos e nos chama a atenção para diversos aspectos. E ela nos diz: o verdadeiro possuidor é sempre o melhor doador. Na mensagem inicial, nós observamos, por exemplo, que o conselho do Rabi era para que aquele jovem pudesse descobrir que a felicidade não estava em reter, mas estava em doar. O verdadeiro possuidor de Joana é aquele que distribui,
porque é aquele que não se apega e que sabe que é aquilo que doa verdadeiramente, com sentido profundo de amorosidade, de doação, de compaixão e de caridade, multiplica-se em inúmeras bênçãos de paz e de serenidade, da sensação do dever pleno cumprido. Mas adiante, Joana de Ângeles complementa: o que se tem, deve-se. Quando se oferece, possui-se. Na contabilidade da vida, a verdadeira posse apresenta-se como o bem que se esparze e proporciona alegria, em vez de significar o recurso que armazena, permanecendo inútil. A verdadeira doação enriquece aquele que a faz, certamente beneficiando a quem recebe. Nós já dizemos em outra oportunidade, na matemática divina, quanto mais se dá, mais se tem. Convencionalmente, a pessoa que economiza e guarda valores amoedados torna-se rica. Quase sempre, porém, amesquinha-se, apaixonando-se pelos haveres de que se faz prisioneira. Há, em consequência, sistemas que se encarregam de amealhar e ensinar a poupar, gerando cirandas de investimentos que permitem oferir lucros e vantagens. Os que assim se tornam ricos vivem, todavia, nos diz Joana, em constante ansiedade em relação a essas oscilações do câmbio, das bolsas, dos títulos, pobres de sentimentos elevados, vítimas da própria ganância financeira. A riqueza em si mesma não é nem boa nem má, dependendo de quem a usa e de como ela é utilizada. Mas nesse aspecto nós também nos referimos às pequenas posses. Porque toda vez que qualquer forma de posse for capaz de nos roubar a paz, deveremos pensar onde estamos depositando os nossos tesouros. Como nos falava o Cristo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estão repousados os nossos corações, os nossos anseios, as nossas ansiedades? Será que temos gastado tempo e saúde com aquilo que daqui é e que daqui vai permanecer? Como estarão nossas bagagens quando partirmos daqui? Como estarão as nossas mochilas, mais cheias ou mais vazias? Porque não são os títulos acadêmicos que levaremos daqui. Não são as nossas posses, as nossas vestes bonitas. Porque a alma se apresenta desnuda como é, íntegra, verdadeira como é em essência. Nesse sentido, Joana de Ângeles vai nos dizer e nos aconselhar que deveremos, pois, aprender a repartir, a fim de melhor compartires. O que tens passa, deixas de possuir, mas o que és permanece, não se consome. Reflete em torno da transitoriedade das existências física, da existência física, e compreenderás que é urgente aproveitá-la com propriedade. Aproveitar o que verdadeiramente nos enriquece, porque às vezes nos no afã de possuirmos, perdemos o equilíbrio e, de vez em quando, nos diz Victor Hugo, em sua poesia também transformada em música a partir da melodia de Frejá, de vez em quando devemos colocar o dinheiro à frente e dizer quem é o dono de quem. A sucessão inexaurível do tempo demonstra a fragilidade das coisas diante dele e da sua inexorabilidade no que diz respeito à consumpção de tudo quanto é terreno. É fácil observar a força do tempo, a força inexorável do tempo sobre as coisas da matéria, até sobre nós, sobre o nosso organismo físico, sobre o nosso corpo material.
É fácil observar a força inexorável do tempo que destrói tudo que é matéria, que a transforma, que a dilui, que a decompõe. Mas os valores verdadeiros, aquilo que verdadeiramente é propriedade da alma, como nos diz o Evangelho, aquilo é eterno. Perdura para sempre em nós. E aí ela complementa: somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Olha que frase profunda e bonita. Somente as conquistas intelecto-morais têm sabor de eternidade. Aquilo que nós nos aprofundamos para tornarmos melhores do que somos, em integridade, em honestidade, em benevolência, em paciência. Isso são valores que nos acompanham a alma por toda a eternidade e que não será roubado, furtado de nós. As conquistas morais, as virtudes, são aspectos que são somados em nós, não subtraídos. Esforcemo-nos para empregar o tesouro do tempo na conquista dessas verdadeiras e importantes propriedades. Desse modo, enriquece-te das aquisições espirituais, diz Joana de Ângeles, que te alargarão os horizontes do entendimento, da vida, e melhor apresentando-te o significado e objetivo da existência carnal. Quanto mais amadurecemos em termos de entendimento sobre o verdadeiro sentido da vida, mais amadurecidos, mais o nosso olhar se agiganta, mais se dilata as fronteiras da nossa compreensão a respeito do que é verdadeiramente importante. Portador de uma visão correta a respeito de como deves proceder, irás libertando-te de incontáveis fatores degenerativos, que se te fixaram a personalidade e são responsáveis por problemas, por doenças, insatisfações que te afligem. Não mais disputarás vaidades, nem te afetarão agressões que são de nenhuma importância. Tuas aspirações serão mais elevadas. Diante desses conselhos, nos diz Joana que quando reconhecemos então a verdadeira propriedade, nada das agressões, nada das violências que tentam nos atingir, nos afetar, elas nos roubarão a paz. Sabemos, é verdade, que viver uma vida de luxo, de conforto, é legítimo. Quanto de nós não desejaria viver com farturas, não tendo que fazer escolhas mínimas por não ter muitas opções? Mas, na verdade, a escassez de matéria é um verdadeiro processo de reeducação para a alma, porque quantas pessoas se perdem a partir das portas largas das facilidades materiais. Não temos ainda o equilíbrio necessário para dosar. Não sabemos usar o diapasão do equilíbrio, porque usamos tudo em demasia e adoecemos por conta disso. Quantos se permitem perder a paz, porque não conseguem relaxar, por medo de que lhe roubem as suas propriedades, os seus bens. Quantos vivem na solidão porque acreditam que todos aqueles que se aproximam têm interesses escusos de furtar ou de tirar vantagem naquilo que possui. É a esse respeito que Joana de Ângeles nos chama a atenção para prestarmos atenção do que é a verdadeira propriedade. Não se sentirás melhor ou menor de acordo com o jogo das enganosas referências, das inúteis competições do palco terrestre, nessas disputas por quem tem mais o quê. Quem projeta uma vida mais invejável, quem possui bens mais caros. Bobagem, porque de nada levaremos daqui.
Mas se soubermos verdadeiramente com sabedoria usar aquilo que possuímos, podemos levar felicidade àqueles que nos rodeiam. E isso é um benefício que podemos utilizar. E ainda assim continua Joana de Ângeles. Viverás tranquilo e disporás de tudo quanto é necessário sem o tormento dispensável do supérfluo. No final ela nos diz: a vida te dá tudo, bastando o esforço para consegui-lo, mas também o toma, sem que ninguém possa reter os bens que lhe não pertencem. Saúde, paz, alegria, trabalho, autorrealização, sejam-lhe as raras moedas de que necessitas para a jornada humana, que te abrirão as portas do futuro no rumo da imortalidade, a tua meta final e única. Então que todos os nossos planejamentos de vida sejam pautados e voltados nessas verdadeiras posses, nessas verdadeiras propriedades, que não nos roubam a saúde e a paz, mas pelo contrário, se nos acrescentam. Porque sabemos quão efêmeras são as coisas ligadas à matéria. Sabemos, por exemplo, quantas cidades, quantos bairros, às vezes são acometidos por desastres de ordem natural, cujos seus bens são retirados de uma forma tão rápida, são destruídos pela força da natureza, por enchentes, terremotos. O que vem nos mostrar que a nossa passagem aqui pode ser tão breve. Por que não aproveitá-la da melhor forma com aquilo que é verdadeiramente importante? Ainda a esse respeito, no capítulo 16, só que um pouco mais adiante, a respeito do emprego da fortuna, nós vamos ver uma mensagem muito interessante no espírito protetor em Cracóvia, no ano de 1861. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que, para vós, o objeto do bem-estar material, o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes a excessos. Que de penas, de amorfinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia para aumentar haveres, muitas vezes mais que suficientes. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. Insensatos! Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e esforços que despendeis, movidos pelo egoísmo? Pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam da vantagem da vida? Unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo esse Senhor tão animado e acariciado se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Eis um questionamento do espírito. Qual é o verdadeiro propósito, o verdadeiro sentido?
Qual é o nosso verdadeiro Senhor? O que nos move adiante? É a esse respeito o chamamento, meus irmãos, para que todos nós retiremos a película de prata dos nossos olhos e possamos enxergar que é doando que se recebe, como nos dizia Francisco de Assis. É através do exercício do constante desprendimento de nós mesmos, da abnegação de si, que conseguimos alcançar os altiplanos, a plenitude da paz de consciência. Ainda assim repetimos, é legítima todo o desejo de viver bem, de viver em paz, de ter uma vida feliz. Mas não nos escravizemos, não percamos as nossas horas, não gastemos as nossas saúdes físicas e mentais em busca daquilo que é tão efêmero. Assim, com essas singelas reflexões, agradecemos mais uma vez a atenção de todos, rogando as bênçãos do alto para que todos vocês, todos nós, possamos ter uma semana iluminada de imenso aprendizado, de enriquecimento interior e de paz. Agradeço mais uma vez a companhia amiga, convocando que todos vocês estejam presentes. Será uma alegria estar com vocês nas próximas semanas. Visitem o nosso canal, os demais programas da grade, para que possam também refletir sobre diversos aspectos da nossa existência à luz da doutrina e à luz do Evangelho de Jesus. Que as bênçãos do alto possam estar presentes em nossas vidas sempre e que assim, se o Senhor nos permitir, possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Muita paz.